Fala aí, pessoal, dando continuidade à nossa série, nós vamos falar sobre o Sola Fide, baseado no livro Pilares da Fé, do Franklin Ferreira. Pessoal, o título que o Franklin dá aqui para esse capítulo é Sola Fide, o único meio pelo qual a graça é recebida. Como a gente viu no último vídeo, né, a respeito do Sola Gratia, é a graça de Deus que opera ao nosso favor e que torna possível a salvação de pecadores, né, diante da justiça de Deus. Essa graça é a operação da obra de Cristo, isso que a gente viu lá nos Solos Cristos, e agora quando a gente olha para o Sola Fide, essa é a ação do pecador, né? Aquele homem pecador que contempla a graça de Deus, a obra de Cristo, ele estende a mão para receber aquilo que o próprio Deus oferece. Então, esse estender a mão para receber o que Deus oferece é justamente o ato de fé. Então, uma coisa interessante que ele destaca aqui é que a fé não é a base da nossa justificação. Pois é, a fé não é a base da nossa justificação. Em outras palavras, nós não somos salvos por causa da fé. Parece meio estranho para alguns ouvidos, mas não, isso faz muito sentido. Quando você entende que a fé é apenas um meio, né? Então, nós não somos salvos por causa da fé. Nós somos salvos por causa de Cristo, né? Uma coisa que ele coloca aqui. A fé é, por assim dizer, o caminho pelo qual a justiça é colocada em nossa conta. Então nós somos salvos porque a justiça de Cristo foi colocada em nós. Nós somos salvos porque Cristo morreu em nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. Então quando nós olhamos para o que a Bíblia fala sobre fé, a fé é isso, é esse instrumento, né? Não é algo que, por ser um dom de Deus, né, não é algo meritório, ou seja, ninguém é aplaudido ou parabenizado pelo seu ato de fé. Ele usa aqui a ilustração de um mendigo, né? Quando um homem que ele tem condições financeiras ou, enfim, tem boa condição e vê um mendigo em situação, digamos assim, desfavorável, sem um prato de comida, sem alimento, jogado, e esse homem em boas condições, ele pega um prato de comida, né, e ele entrega, né, vamos imaginar assim, uma marmita, né, o homem de boas condições pega uma marmita e entrega esse mendigo ali no chão, ele estende a mão e recebe. Ninguém fica, oh, muito bem, você estendeu a mão, parabéns, como você é inteligente, como você é forte, como você é incrível, como você é impressionante. Ninguém diz isso, porque não faz sentido parabenizar um mendigo por ele estender a mão, né? A gente parabeniza, e aqui eu coloco super aspas aqui, porque o exemplo é um pouco complicado, mas digamos assim, é louvável a atitude daquele que serve o mais necessitado, né? Então, só pra gente não complicar, né? Claro que boas obras e esmolas não devem ser aplaudidas, mas o exemplo é pra gente entender que é o ato de Cristo morrer em nosso lugar e dar a sua justiça para nós que é louvável. Isso é digno de louvor e isso é para a glória dele somente, não o nosso ato de receber. Uma coisa que eu achei interessante aqui baseado nisso, né? Ele disse que a fé, então, ela não é meritória, ela é passiva. A fé não cria, apenas recebe. Outro destaque aqui. É por causa da fé que existe um certo paradoxo, porque o fato de cometermos pecado, né, revela aquilo que nós somos. Nós somos pecadores, né? Nós cometemos pecado porque nós somos pecadores. Isso é um tanto óbvio. Mas quando nós temos uma atitude de fé, de receber a justiça de Deus, Deus nos considera justos nisso. Em nosso ato de fé, de crer em Jesus Cristo e de entender que Ele é suficiente para a nossa salvação. Nós somos considerados justos. Então nós somos, ao mesmo tempo, pecadores e justos, né? Essa é uma expressão, um paradoxo que Lutero dizia bastante, né? Nós somos justos porque Deus nos considera justos pelo nosso ato de fé e por causa da justiça de Cristo. Mas nós ainda somos pecadores por causa dos pecados que nós cometemos e da natureza pecaminosa que nós ainda temos. Então, nós vivemos nesse dilema, né, de sermos justos e pecadores ao mesmo tempo. É claro que isso não é apenas de maneira estagnada, né? Eu sou justo e pecador ao mesmo tempo e não importa. Não, eu tô crescendo em justiça, isso aí é uma outra questão, né? É uma questão de santificação,
mas com o tempo, à medida que nós exercitamos nossa fé, nós crescemos em justiça, em santidade e deixamos e matamos o nosso velho homem, né, que é a nossa natureza pecaminosa. Essa é uma coisa importante porque ele coloca aqui, né, pontua, deve ser bem claro uma distinção entre a justiça imputada, ou seja, a justiça de Cristo que é colocada em nossa conta, né, quando somos considerados justos por causa da justiça de Cristo. Isso é diferente de uma santidade pessoal. A santidade pessoal é uma consequência dessa justiça que foi imputada de Cristo para nós. Eu gostei desse capítulo por tratar de alguns, digamos assim, enganos um tanto comuns a respeito da fé, e como ele enfatiza bastante essa questão da fé ser um dom de Deus, o meio pelo qual nós recebemos a justiça de Cristo e a nossa necessidade da fé, né, para sermos de fato filhos de Deus. E é somente pela fé somente que nós somos salvos. E é isso. Se inscreva e acompanhe porque esse mês tem vídeo aqui todo dia. Tchau!